Oi, Nanda. Conforme eu havia prometido, vou trazer uma aulinha aí pra tu de matemática financeira, né? Que é um assunto que disse que estava tendo um pouquinho de dificuldade e tal, mas que é um assunto bem importante. Eu acho que ele merece ser visto bem. E eu acho que também vai ser um assunto legal da gente ver direitinho, porque é um assunto que abarca muitos conhecimentos de porcentagem. Então, isso é até uma forma de revisão desse outro assunto, que é super importante para o Enem, né? Então acho que vai ser bem interessante a gente ver. E para essa primeira aula, digamos assim, eu pensei em trazer alguns conceitos mais básicos do assunto para a gente realmente ver a base dele, para depois a gente avançar para aquelas questões mais complexas, que é o que tem dificuldade, né? Então, quando envolve amortização, voltar uma transação no tempo. Então, sei lá, ao invés de eu pagar a quinta parcela, eu voltar ela e pagar junto com a terceira. Esse tipo de questão que é um pouquinho mais difícil, né? Então, eu acho que para a gente chegar lá, a gente tem que ver esse começo, ver alguns conceitos, o que é matemática financeira, o que é um juro simples, o que é um juro composto, enfim. Acho que vendo isso aí já vai ficar bem mais fácil para a gente entender, certo? Então, a primeira parte que eu queria realmente ver contigo são os conceitos básicos, que é um juro, que é o capital inicial e o que é um montante, certo? E uma coisa que eu gosto bastante desse assunto é que ele é muito prático, né? Ele está muito presente no nosso dia a dia. A gente sempre escuta essas palavras. E uma que a gente escuta muito são os juros, né? Mas uma coisa que eu percebo é que a gente escuta muito essa palavra juros como algo, eita, como algo negativo, né? Então você vai pegar um empréstimo num banco, então pega um empréstimo, sei lá, de 10 mil reais, pagar 4% de juros ao mês, podendo ser juros simples ou compostos. Enfim, então a gente sempre pensa em juros como algo que a gente vai ficar devendo, né? Mas, sendo bem sincero, não necessariamente. Os juros também podem ser algo positivo para a gente. Então, quando eu vou fazer um investimento, o tanto que o dinheiro vai render vai ser os meus juros, certo? Então, os juros vão ser o rendimento do dinheiro ou da dívida, né, ao longo do tempo. E aí vai depender de que juro eu estou falando, né? Se é relacionado ao investimento, se é relacionado ao empréstimo, enfim, rendimento do dinheiro ou da dívida ao longo do tempo. E ele vai ser condicionado a uma taxa, né? Então a gente sempre vai falar, rendendo 5% ao mês, então aí seria o rendimento do dinheiro. Ou há uma taxa de juros de, sei lá, 8% ao trimestre. Enfim, tem várias possibilidades aí. Capital inicial, que nesse caso não é a banda, né? Eu acho que é bem explicativo, é o dinheiro que a gente coloca no início. Dinheiro inicial. Então, no caso de investimento, realmente é o dinheiro que eu vou depositar ali. E no caso de um empréstimo, é o dinheiro inicial que eu peguei, mas que no final do tempo eu vou ter que pagar uma quantidade maior que essa, certo? E por fim, o que é o montante? E o montante tem até uma formulazinha, que não é uma fórmula, mas é uma forma da gente entender que montante vai ser o capital inicial mais os juros, certo? E isso aqui é bem importante porque sabendo dessa relação a gente consegue evitar muitas fórmulas assim, sabe? Então é bem importante a gente ter um entendimento para não ficar preso em decorar as coisas, enfim. Então, por exemplo, no caso de um empréstimo em um banco, o montante vai ser o tanto que eu vou ter que pagar ao banco. O capital inicial seria a quantidade de dinheiro que eu puxei no começo e os juros é o valor ao mês, né? Que eu vou ter que pagar ao trimestre, enfim. Então, sempre lembrar dessa relação que ela é bem importante, porque as questões elas podem perguntar: qual foi o montante depois do período, entendeu? Ou a questão pode perguntar: quanto que o dinheiro rendeu? Tá? E quando a questão perguntar quanto que o dinheiro rendeu, não vai ser o montante, né? Vai ser só os juros.
E o montante é o total, né? Somando os juros ao capital inicial. Enfim, tendo isso aqui bem consolidado, eu acho que a gente já pode seguir para as formas de juros, né? Que seriam os juros simples e os juros compostos. E eles são bem diferentes um do outro, e eu vou te mostrar isso aí. Eu acho que é uma diferença tranquila de se entender, e enfim, vou te mostrar aqui. Então, como eu anotei aqui, os juros simples, eles sempre incidem no capital inicial. Então, o que é isso? Se eu disser o seguinte, eu tenho um valor de R$1.000 e ele está rendendo 10% ao mês. Então, todo mês ele vai render R$100. Todo mês, durante toda a vida. É sempre R$100 que vai aumentar ali, que é 10% de 1.000, né? Ou seja, esse rendimento ele é fixo. Nunca vai mudar o rendimento quando a gente está falando de juros simples. Mas juros compostos é um pouco diferente por conta disso, porque ele não vai incidir sempre na quantidade inicial, ele vai incidir também no tanto que está rendendo. Então eu vou te mostrar isso aqui justamente com um exemplo. E aí é por isso que o rendimento é variável. Então eu coloquei aqui, ó, R$1.000 rendendo 10% ao mês nos dois regimes diferentes, então em juros simples e juros compostos. Qual será o montante final após 3 meses de cada forma de juros? Então eu vou te explicar agora sem o uso das fórmulas, só para te mostrar como tem um raciocínio por trás e que a gente não precisa ficar preso àquilo, certo? Então, como eu falei inicialmente, no modelo de juros simples, o rendimento ele é fixo, né? Então, 10% de R$1.000 é R$100, né? Então, ao longo desses 3 meses, ele vai render R$100 todo mês. Ou seja, um rendimento de R$300, né? E R$300 vão ser os meus juros. E aí a questão pergunta qual vai ser o montante. E sempre lembrar que montante é capital inicial mais os juros, né? Ou seja, vai ser R$300 mais 1.000, o que vai dar R$1.300 os juros simples. Então, isso aqui é no regime simples, né? E aí a gente vai ver agora no regime composto, que costuma ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo, mas que também não é esse bicho de 7 cabeças. Então eu vou te mostrar agora um passo a passo que talvez seja um pouco mais difícil, mas só para te mostrar o raciocínio, certo? Então, nesse regime de juros compostos, a gente vai ter que fazer mais pausadamente. Por quê? Vou te mostrar. Inicialmente, tem R$1.000, né? Então, capital inicial, R$1.000. E aí, nesse primeiro mês, ele vai render 10% de R$1.000, né? Ou seja, rendimento de R$100. E aí, a gente vai ter que achar um montante no primeiro mês para depois fazer os juros em cima desse montante. Vou te mostrar. Um montante depois de um mês de rendimento. Então, um mês vai ser de R$1.100, né? E agora eu vou ter que achar o tanto que ele vai render em mais um mês. E o tanto que ele vai render vai ser baseado nesse R$1.100, ou seja, 10% de 1.100, que vai ser R$110, né? E aí, para achar um novo montante, a gente soma os dois, né? Vai ficar R$1.210. E agora, mais um mês. E a gente vai ter que fazer de novo 10% desse valor. E aí 10% de 1.210 vai ser 121, né? Então a gente vai somar 1.121 a 1.210 para achar o valor final.
Então 1.210 mais 121 fica 1.331 reais em juros compostos, certo? Então esse é o jeito meio que raiz da gente fazer. Mas nem toda questão a gente vai poder fazer assim, né? Porque vai ter questão que vai dizer em 8 meses, 10 meses, enfim. E fazer assim passo a passo não seria muito prático, né? Então por isso que eu vou te mostrar outra forma. Mas uma coisa que eu queria que tu percebesse antes da gente partir é como o rendimento muda, ó. Porque aqui, nesse primeiro modelo, de juros simples, rendimento sempre R$100. Aqui não, ó, o rendimento foi de R$100 primeiro, depois de R$110, depois de R$121. Então, o rendimento ele é variável no modelo de juros compostos, certo? E aí, a gente vai poder usar fórmula também para resolver, mas para juros simples eu nem julgo que seja muito necessário, mas a fórmula do montante seria o capital inicial, né, o tanto que a gente investiu inicialmente, mais o capital inicial vezes a taxa de juros na forma decimal, né? Então, se a taxa de juros ao mês for, sei lá, 8%, a gente vai colocar na fórmula 0,08, né? Que é a forma decimal, e vezes o tempo. E aí, sempre lembrar que a taxa e a unidade de tempo vão ter que se comunicar. Então, se a taxa for, sei lá, 15% ao trimestre, o tempo vai ter que ser em trimestres também. Então a gente multiplica por trimestres. Se for 20% ao ano, o tempo vai ter que ser em anos. Se for 15% ao mês, tempo em mês. Enfim, assim por diante. Mas essa fórmula aqui, sinceramente, nem é tão necessária assim. A fórmula que a gente vai usar mais realmente é a fórmula dos juros compostos, que é uma fórmula que a gente vai ter números elevados ao outro, né? Então vai ser montante, vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais i elevado pelo tempo. E aí, mesma coisa da passada, i na forma decimal e o tempo e a taxa de juros se comunicando na mesma unidade, certo? E aí, com tudo isso aí que eu falei, eu acho que a gente já pode fazer algumas questões, porque eu acho que questão é realmente o melhor jeito da gente fixar o assunto, né? Então eu trouxe duas questões aqui, uma mais simples que a outra. Essa segunda, que vai ser de juros compostos, né? Tu vai ver que vai envolver até log, enfim, mas que não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. Um morador da cidade de Caracaraí resolveu aplicar 75 mil num fundo de renda fixa, uma instituição financeira que opera no seu município. Então a gente já consegue ver que vai ser aquele juro positivo, né? Que eu te falei lá no começo da aula, dessa distinção, né, entre os juros que você está devendo e os juros que eles trabalham no seu lugar mesmo. Enfim, sabendo que essa instituição financeira remunera seus depósitos em renda fixa a uma taxa de 1,3 ao mês, portanto, no regime de juros simples. Outra coisa importante, porque as questões elas costumam assinalar qual é a forma, né, de juros, então a gente sabe que é simples. Assinar a alternativa correta quanto ao montante resgatado pelo investidor no final do 5º trimestre. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber. A questão vai falar o montante resgatado no final do 5º trimestre. E aí, trimestre, é importante a gente saber que é um período de 3 meses, né? E aí, se são 5 trimestres, ele quer saber no final de 15 meses. E aí, eu fiz essa transformação justamente para a taxa de juros, para o I e para o tempo se comunicarem, né? Porque a taxa de juros, está em mês. Então, agora, eles estão se falando. Então, como é um regime de juros simples, e a gente sabe que no regime de juros simples o rendimento é fixo, vamos achar quanto que vai render em um mês apenas. Então, a gente pode até fazer por regra de 3, se quiser. É uma possibilidade. Então, 75 mil igual a 100%, 1,3, que é o que vai render ao mês, igual a X.
Posso cortar 0 com 0. E eu acho que x vai ser 75 vezes 13, né? Peguei esse 0, dei a vírgula. Então vamos fazer 75 vezes 13, dá 15, 7, 14, 21, 22, 5, 7, 5, 7, 9, 7, 5. Então, R$ 975, R$ 975 é o rendimento por mês, certo? Sendo que a questão vai perguntar um montante depois de 15 meses. Então, a gente vai ter que ver agora quanto que rendeu em 15 meses. E aí, para isso, a gente vai multiplicar 975 por 15, né? Já que o rendimento ele é fixo. Então, 25, 35, 37, 45 mais 3, 48, 5, 7, 9. Então, 5, 12, 16, 14. Então, 14.625 vão ser os juros nesse período, o tanto que rendeu o dinheiro dele. Mas aí, mais um detalhe é que montante é juro mais capital inicial, né? E a questão vai perguntar justamente o montante. Então a gente vai ter que somar esses juros ao valor inicial de 75 mil. Então vai ficar 75 mil mais 14.625. E aí, a gente acha que o montante final vai ser R$ 89.625, que vai ser a minha resposta final, que corresponde à letra B. Então, eu acho bem de boa. Dá pra ver que eu não aprendi a fórmula, eu usei sempre do raciocínio o tempo todo, e é o que eu quero que tu faça, se puder, assim. Sempre pensar e não se prender à fórmula. Se prender à fórmula é algo muito negativo pra gente, eu acho, sabe? Mas enfim. Vou ler aqui a segunda questão. Só um segundo. Que é uma questão de juros compostos. Então, ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, no valor de R$ 50 mil, e resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária, rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de R$ 100 mil. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo de todos os anos, o trabalhador atingirá seu objetivo após X anos. Considerando esses logs, o valor mais próximo de X é... Então vamos lá. Questão de juros compostos, né? Então, em juros compostos realmente é um que a gente vai ter que usar mais a fórmula. E aí a gente sabe que a fórmula é montante igual a capital inicial vezes 1 mais I vezes T. Certo? A questão quer saber quanto tempo, quantos anos ele vai precisar para transformar esses 50 mil em 100 mil reais. Que é o saldo, né? O saldo é o valor final. Ou seja, esses 100 mil reais vai ser o montante desejado, né? Então eu posso colocar aqui, ó, 100 mil, capital inicial 50 mil, né? Mais I, a taxa é de 4%, né? E 4% é 0,04. E isso elevado pelo tempo, que eu não sei, né? O que a questão quer saber. E agora vamos resolver isso daqui. E é legal até que eu revise um pouquinho de log contigo, que é um assunto que tu disse que tu só começou a ver, né? Mas com esse assunto, com esse conhecimento inicial de log, já dá para resolver essa, certo? Então vamos lá. Esse 50 mil está multiplicando, né? Então eu posso passar ele dividindo. 100 mil dividido por 50 mil vai dar 2, né? Então eu acho que 2 é igual a 1,04 elevado
AT. E agora é o momento que eu vou usar o log. Então é como se eu colocasse o log nos dois lados da equação, certo? Tem aquela coisa, né? Se eu colocar dos dois lados, é como se eu pudesse cortar. Então é a mesma coisa. Certo? Enfim, isso é uma explicação por que é possível fazer isso. Então vai ficar log de 2 é igual ao log de 1,4 elevado a t. Log de 2 ele deu aqui, vai ser 0,301. E aqui, antes de eu colocar o valor do log de 1,04, a gente tem uma propriedade que acho que eu até mencionei contigo na assessoria, que quando tem um expoente, né, a gente pode dar um peteleco nele e ele vai passar a multiplicar. Então vai ficar t vezes log de 1,04, certo? Então vou botar uma barrinha aqui. Log de 1,04 é 0,017, então 0,017t vai ser igual a 0,301. Vou fazer essa conta aqui na calculadora porque fazendo a mão vai demorar mais. E aí, fazendo essa divisão, a gente acha o valor em anos que vai precisar para esse velhinho conseguir os 100 mil reais dele. Então, 0,301 dividido por 0,17. E aí a gente acha que o tempo vai ser de 17,7 anos. Certo? Então não vai ser um tempo exato. Mas a questão pergunta o valor mais próximo, né? E o valor mais próximo de 17,7 é 18 anos. E aí a gente já resolve a questão. Então o que eu pensei em falar nessa primeira aula desse assunto realmente foi isso, para não ficar algo muito extenso. Então o que eu quero realmente que tu entenda bem é essa diferença aqui dos juros simples para os juros compostos. Saber que no juros simples o rendimento é fixo e nos juros compostos o rendimento é variável, né? E nos juros compostos eles sempre vão incidir nos diferentes montantes ao longo do tempo. Enquanto que nos juros simples, sempre no capital inicial, certo? Então é isso, espero ter conseguido esclarecer algumas partes. E ao longo da semana eu vou tentando gravar mais aulas desse assunto e focando bastante na resolução de questões, certo? Trazer também a parte de amortização, que é algo que tu tem dúvida. Mas enfim, é isso, eu espero que tu tenha gostado aí e depois me diz o que achou desse modelo. Valeu!